Olá, vamos falar um pouquinho agora sobre associação de resistores. A gente vai falar sobre um circuito em série e um circuito em paralelo. Circuito em série, nós já estudamos que quando as resistências são conectadas uma em seguida da outra, também a corrente elétrica é a mesma. Como exemplo, veja essa situação. Então, você tem aí duas lâmpadas, elas foram conectadas, né? E o que vocês acham que acontece caso a gente retire uma delas? Então, você tem a corrente elétrica passando, né? Observem que elas têm potências diferentes, porque eu tenho brilhos diferentes, tal. O que acontece se eu retirar uma delas? Todas se apagam, exatamente, porque o circuito fica aberto, a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer. Observem essa situação. Então, eu tenho três resistores, eles estão associados em série. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um voltímetro. Voltímetro, eu represento o voltímetro aqui pela letra V, tá? Então, isso aqui é a representação de um voltímetro e ele foi ligado em paralelo no circuito, ok? E encontramos na leitura 120 volts. Quando você tem uma associação de resistores em série, essa DDP ela é dividida, tá, em todos os resistores. Então, o que foi feito? Agora a gente pegou novamente o voltímetro, ligamos ele em paralelo para saber a leitura da DDP nesse resistor e foi encontrado 20 volts, tá? Então, novamente faz-se a leitura nesse outro resistor, encontramos a DDP de 40 volts. Como nós temos 20 volts no primeiro, 40 volts no segundo, qual será o valor da DDP nesse terceiro? Exatamente, 60, né? Porque eu preciso que a soma de quanto? 120 volts. Muito bem. E se por acaso agora eu querer saber qual é a corrente elétrica que passa pelo circuito? Para você saber o valor da corrente elétrica, você precisa utilizar um amperímetro. Um amperímetro, ele é representado pela letra maiúscula A. E ele é interligado no teu circuito em série. Então, você precisa colocar um amperímetro em série no teu circuito para que a corrente elétrica passe por ele e você possa fazer a leitura, ok? Lembrando que uma associação em série, a corrente elétrica que passa pelo primeiro resistor é a mesma que passa pelos outros resistores, tá? Então, nesse caso, nós observamos a leitura do amperímetro foi de 2 amperes. Muito bem. Se você colocar novamente em série o seu amperímetro em outro ramo do teu circuito, aliás, em outro caminho do teu circuito, você vai encontrar também 2 amperes. E assim sucessivamente, porque a corrente elétrica em uma associação em série, ela é a mesma. Exatamente, a corrente elétrica ela é a mesma e a tensão ela se divide. Resistência equivalente, já estudamos que a resistência equivalente, né, é uma única resistência que colocada no lugar das outras, submetida à mesma tensão, permitirá a passagem do mesmo valor de corrente. Muito bem, resistência equivalente a gente representa pela letra maiúscula R, né, e EQ pequenininho. Observem esse circuito da esquerda. Então, nós temos aqui uma DDP de 120 volts, né? Muito bem. Temos também uma corrente elétrica aqui de 2 amperes e 3 resistores associados em série. Então, nós temos resistor R1, resistor R2 e resistor R3. Qual é o meu circuito equivalente? Este circuito da direita é o teu circuito equivalente. Tá? Então, para você ter um circuito equivalente, que é um circuito mais simples, você tem que reduzir o teu circuito da esquerda a um circuito simples. Um circuito simples, ele é formado do quê? Ele é formado por fios condutores, né, por um gerador e por um resistor equivalente. Como é que você fez para calcular o REC da tua associação? Como são resistores associados em série, basta somar. Ok? Então, no lugar desses 3 resistores, você substitui apenas por o resistor equivalente, que é a soma dos 3.
Há aí uma associação, né, quando você tem resistores associados em paralelos, quando as resistências são conectadas lado a lado, início com fim, final com final, criando assim mais de um caminho para a corrente. Então, muita atenção, quando o circuito é paralelo, a corrente elétrica tem mais que um caminho para percorrer. Vamos observar essa representação. Tá? Então, nessa representação, nós temos duas lâmpadas e elas observem que elas estão ligadas, ó, elas estão ligadas em paralelo, tá? Então, elas estão ligadas em paralelo, ok? Então, quando retirarmos uma lâmpada da nossa associação em paralelo, o que será que acontece com a outra? E vocês já estudaram que quando você tem na casa de vocês, nas escolas, no serviço de vocês já aprenderam que é uma associação em paralelo, né? Então, o que que acontece se por acaso uma lâmpada queima? O que que acontece? Será que a outra se apaga? Sim ou não? Quando retiramos uma lâmpada, as demais permanecem acesas, ok? Porque a corrente elétrica, ela tem vários caminhos para percorrer, o teu circuito não fica aberto. Uma outra representação aqui de uma associação de resistores em paralelo. Então, observem que, novamente, você pega o voltímetro para fazer a leitura da DDP. O voltímetro ele é ligado em paralelo com o instrumento que você quer medir. Você encontrou 120 volts, né? 120 volts aqui no teu gerador. O que será? Quanto será que você encontraria caso você fizesse a leitura nesse resistor aqui, ó? Quanto será que você encontraria? E quanto será você encontraria nesse outro resistor? Hein? Pensa? Lembra? É uma associação em paralelo, as DDPs são as mesmas. Vamos lá, então? Vamos lá. Vai. Coloca em paralelo para fazer leitura e vai encontrar quanto de leitura? 120 volts. Aqui, ó, 120 volts, o valor da DDP. E se você fizer a mesma coisa no outro resistor associado em paralelo, também encontra 120 volts. Muito bem. Caso você queira medir, encontrar o valor da corrente elétrica no teu circuito. Pessoal, para encontrar a corrente elétrica, você vai utilizar novamente o amperímetro, tá? E o amperímetro ele precisa estar ligado em série. Então, observem que você abre o teu circuito e faz a ligação em série, tá? Então, você vai encontrar o valor da corrente elétrica que está chegando. Essa corrente elétrica que está chegando, o que acontece quando ela encontra esse nó? O que acontece? Ela vai encontrar dois caminhos, ela vai ser dividida, porque você tem uma associação em paralelo, a corrente elétrica se divide, tá? Então, se você colocar um perímetro para medir o valor da corrente elétrica que veio nesse resistor, você vai perceber que você encontrou 1 ampere. Lembrando, sempre você pode conferir esses valores aplicando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Muito bem, se eu tenho 1 ampere aqui, quanto que eu vou ter se eu colocar agora um amperímetro ligado em série para eu saber qual é a corrente elétrica que está vindo por esse caminho? Quanto será o valor da corrente elétrica? Quem pensou 1 ampere acertou, ok? Então, eu tenho 1 ampere neste caminho, 1 ampere nesse caminho. E a soma delas é igual a 2 amperes, que é o I total. A tensão é a mesma e a corrente se divide entre as resistências. As resistências são independentes. Isso para uma associação de resistores em paralelo. Para calcularmos a resistência equivalente do circuito em paralelo, o que a gente faz? Então, vocês já viram que nós utilizamos esta fórmula. 1 dividido por R equivalente, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn, onde N é o número de resistores associados em paralelo. Ok, e tem algumas situações, né, particulares. Quando você tem, olha só, para duas resistências em paralelos, apenas duas, se você tiver apenas duas resistências em paralelo. Então, é mais simples você utilizar esta relação aqui, tá? Do que você fazer dessa maneira. Dá o mesmo valor? Sim,
Só que é mais simples você utilizar essa situação aqui. Então, quando você tiver apenas dois resistores associados em paralelo, o que você faz para encontrar a resistência equivalente? Você multiplica o valor das duas e divide pela soma do valor das duas resistências, tá? Muito bem! A resistência equivalente de um circuito paralelo é sempre menor que a menor resistência do circuito, tá? Isso aqui é uma curiosidade interessante que é bom você lembrar isso. Resumo de fórmulas. Então, vamos lá. Circuito série, vocês sabem que é simples calcular a resistência equivalente, basta você somar, simplesmente assim. E se eu tiver uma associação de resistores em paralelo, como que eu calculo a resistência equivalente? 1 sobre resistência equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, e assim quantos resistores você tiver associado em paralelo. Circuito misto. Existem resistências tanto em série quanto em paralelo, como essa situação aqui. Então, imagina que aqui eu tenho a DDP do meu circuito, tá? Então, uma DDP está sendo estabelecida e eu tenho resistor R1, R2, R3, R4, R5, R6 e R7, tá? Percebam que eu tenho resistores associados aqui, ó, resistores associados em série, aqui também está em série. Aqui eu tenho resistores associados em série e eu tenho também resistores associados em paralelo, tá? Então, esse tipo de associação chama-se um circuito misto. Exemplo de resistência equivalente em um circuito misto. Como que você faz para calcular a resistência equivalente em um circuito misto? Você tem que imaginar que a corrente elétrica ela vem, né? Então, aqui, ó, olha só, nesses dois resistores, a corrente elétrica ela não vai se dividir. Então, resistor R1 e R2, eles estão associados em série. Então, para você calcular a resistência equivalente do circuito, você vai aos poucos, tá? Então, como aqui a corrente não se divide, como é que eu calculo a resistência equivalente aqui? Soma. Então, você vai somar R1 mais R2 e você vai substituir esses dois resistores por R equivalente 1, tá? Assim, dessa maneira, certo? Muito bem, o que mais que eu tenho? Se você analisar, perceba que o resistor R3 está associado em série com o resistor R4. O que eu posso fazer, então? Novamente, né? Você vai calcular a resistência equivalente dos dois. Basta somar R3 com R4. Você vai somar e você vai substituir esses dois resistores pelo resistor equivalente 2. A gente continua a nossa análise. Percebam que esses dois outros resistores aqui, o R6 e o R7, também estão associados em série. Vamos calcular a resistência equivalente para esses dois. Então, R6 e R7, você calcula a resistência equivalente. Como? Soma. Eles estão associados em série, você soma, aí substitui os dois aqui por resistor equivalente 3. Muito bem. Continuando a nossa análise, o que nós percebemos? Percebemos que esses dois resistores, né, estão associados como? Em paralelo. Como que eu sei disso? Porque a corrente elétrica, quando ela vem nesse nó, ela vai ser dividida. Então, ela vai encontrar dois caminhos para percorrer. Se ela vai encontrar dois caminhos para percorrer, eles estão associados em paralelo. Então, vamos calcular a resistência equivalente entre esses dois resistores. Como são apenas dois, você pode multiplicar o valor deles e dividir pela soma. Dessa maneira aqui, simplesmente assim, tá? E aí substitui o valor que você encontrar. Olha como está ficando simples a nossa associação. Percebam que agora a corrente elétrica só tem um caminho, ou seja, todos esses três resistores estão associados como? Em série. Basta você somar, tá? Então, você soma o valor das três resistências, tá? E você vai encontrar uma resistência equivalente. Muito bem. Agora você tem um circuito simples.